TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, estamos começando mais um Plenário da Cidade. Hoje estou ao lado do professor e cientista político Cleiton Monte. A gente sempre procura convidar você aqui, professor, para o Plenário da Cidade, para a gente entender melhor todo esse cenário político, né, do momento, tirar nossas dúvidas mesmo, debater. E agora é um momento assim mais ainda especial, né, um momento político mais quente, digamos assim, então a sua presença é ainda mais preciosa. E eu queria que você começasse falando para a gente sobre esse momento agora, também ainda de definição dos partidos. Bem, primeiro eu agradeço novamente, Clarissa, o convite, a oportunidade de estar aqui com esse público que acompanha e realmente tem interesse de saber sobre todos esses pontos. Esse é o público da TV Fortaleza, é um público que realmente tem a discussão política como norte, né? O que está acontecendo? A gente está no momento em que os partidos eles estão definindo as suas chapas, as suas coligações, né? Por quê? Essas definições elas partem da viabilidade. A gente vê que tem muitos partidos que lançam pré-candidatos, tanto a cargo proporcional quanto a cargo majoritário, e testam a viabilidade eleitoral dessas pessoas, tipo como se fosse um balão de ensaio, se ela tem viabilidade. Muitos não têm viabilidade, ou seja, não tem densidade eleitoral, e aí não vale a pena para alguns partidos investir, porque nós sabemos que campanha é algo caro, que dá trabalho, que exige profissionais, então muitas vezes não vale a pena fazer esse tipo de investimento. Então esse é o momento em que as lideranças partidárias, elas sentam com os filiados e vão decidir realmente, isso até antes da convenção, vão decidir realmente quem é que vai representar o partido nas eleições de outubro de 2022. A gente, assim, quem não é especialista, né, pensa que numa altura dessa do campeonato tudo já está definido, mas ainda não. Não, a gente ainda tem muita coisa pela frente, a política é muito dinâmica. Às vezes a gente vê, por exemplo, acompanhando o desenvolvimento dos fatos, em uma semana acontecem uma série de coisas e situações e novidades que pode alterar o quadro político. Então os partidos sabem isso, as lideranças partidárias sabem disso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a maioria das pessoas, a maioria do eleitor médio, né, que geralmente não é engajado, ele só vai ficar atento à campanha lá para agosto, final de julho, agosto, aí que ele vai ficar realmente atento ao que está acontecendo no cenário eleitoral, principalmente das campanhas proporcionais. Então os partidos sabem que tem esse tempo e sabem que podem realmente fazer esse tipo de ajuste, né? Fazendo um cálculo muito direto, muito real, para saber a viabilidade, para ver quais são as chances daqueles candidatos. Se aquele candidato não tem, por exemplo, viabilidade eleitoral, mas ele representa uma bandeira do partido, isso também acontece. Ele representa uma bandeira do partido, ou é uma candidatura muito importante naquele momento. Então, em tudo isso, nesse momento, está sendo estudado. Avaliado, né? Você falou aí das campanhas proporcionais, né? Eu imagino que tenham muitos desafios também relacionados a esse tipo de campanha. Demais. Eu acho até que as campanhas proporcionais, elas têm até mais dificuldades que as majoritárias. As pessoas falam muito da campanha majoritária, né? Que é aquela para governador, para presidente, né? Para senador. São as campanhas que acabam tomando mais atenção das pessoas. São as que têm mais cobertura da imprensa, claro, porque é o número menor de candidatos. Você não tem, por exemplo, num estado como o Ceará, se você tem uma margem de 200
candidatos concorrendo a vagas para deputado federal, você não tem como a imprensa fazer a cobertura de 200 pessoas circulando pelo estado. Faz a cobertura do majoritário. Mas o proporcional, aquela pessoa que está concorrendo agora, que vai concorrer para deputado estadual, para deputado federal, ela tem uma série de dificuldades. Recursos, porque ela vai ter que dividir recursos com outros nomes do partido, base, comunicação, que é muito importante, tem que ter redes sociais profissionais, treinadas, qualificadas. Eu já falei aqui no plenário sobre isso, né? Então isso é muito complexo. Para aqueles que querem ingressar na política, as dificuldades são ainda maiores, porque tem que encontrar uma base, encontrar um tom de discurso e, claro, tentar vencer muitas vezes o desinteresse das pessoas. Você chega para conversar com as pessoas, não tem aquele interesse, muitas vezes tem gente com aquele sentimento de aversão à política, né? E claro que isso é uma barreira, é um obstáculo que essas figuras vão ter que enfrentar. Então, é realmente uma campanha muito difícil. Aquela pessoa que se projeta, postula ser deputado estadual, deputado federal, realmente é algo, você tem que ser, como eu disse, tem que ser vocacionado para aquilo ali, porque é algo que, por exemplo, do candidato consome todos os dias dele, né? Ele passa a circular em torno daquilo, porque são muitos obstáculos. O que é que você acha que seria, assim, se você fosse o coordenador da campanha, né? Vamos investir no cientista político porque ele entende do negócio. O que é que você acha que seria o melhor para ser investido, então, nesse tipo de campanha proporcional? Seria as redes sociais? Seria o olho no olho para um candidato a deputado federal? É muito mais difícil. Isso. Eu sou adepto do modelo de campanha híbrida, né? Que é aquela que você pensa uma imagem, marca um discurso que tenha relação com o candidato. Tem gente que quer inventar um candidato no ano da eleição, isso não cola, né? As pessoas com acesso às redes sociais, elas sabem. Então, eu até escrevi sobre isso recentemente, as pessoas querem, por exemplo, aquela pessoa ela não tem costume de estar no mercado, ela não é o perfil dela. Aí você cria um personagem de um político que está no mercado comendo pastel e lá... E o caldo de cana, e beijando as crianças. Aí aquilo não tem nada a ver com aquela figura, né? E as pessoas elas estranham isso e acham forçado. E aquilo se torna meme, né? Que é pior ainda, que desgasta a sua imagem. Então tem que ser algo ligado à imagem daquela pessoa. Se for um professor, se for um sindicalista, tem que ser coerente, tem que ter uma imagem coerente. E tem que ter um modelo híbrido, ou seja, uma mensagem que possa ser vista e possa ser compreendida nas redes sociais, mas também uma estratégia de base. Não se ganha campanha somente com redes sociais, a não ser que o seu público já seja das redes sociais, né? Quando você é um youtuber, um digital influencer, que você já seja daquele meio, sei lá, você tem 500 mil seguidores, aí você consiga mobilizar aquele grupo. Se você não for daquele grupo, você não ganha eleição só com redes sociais. Então, eu investiria no modelo híbrido, que é aquele modelo que você cria adequações entre as redes sociais e também campanha de rua, né? Campanha ocupando espaço. Para deputado federal, estadual, como você bem colocou, não é possível você visitar todos os municípios, todas as comunidades, né? Mas é possível você conversar com lideranças, é possível você conversar com formadores de opinião, é muito importante para deputado federal. Teve uma vez que eu escutei pessoas aqui na casa conversando que eu achei bem interessante, falando assim, que às vezes a diferença, né, de um para o outro na hora que você vai ver, né, quem ganhou, quem não ganhou, às vezes você fica pensando, meu Deus, o que foi? Foi aquela comunidade, às vezes aquela casa do final da vila que faltou você visitar. Porque verdade. Também tem isso, né? Tem isso. Mas é muito... nessa área, Clarice, não existe essa precisão, né? Porque tem muitos candidatos que perderam visitando assim, tudo. Você fica... Como eu acompanho, né, as candidaturas, eu vejo assim, poxa... Parece que essa pessoa visitou todos os municípios porque é uma agenda intensa, mesmo assim não. Então, assim, não é só visitar as pessoas,
questão de decisão de voto é muito complicado. Então, assim, a pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, talvez já tenha recebido várias visitas e vai receber mais visitas. Mas aí entra, por exemplo, no processo de decisão do voto, entra muitas vezes um componente familiar, é muito presente, né, no voto do brasileiro. Então, o Datafolha fez uma pesquisa, em torno de 30% das pessoas no Brasil, elas votam influenciada por pessoas da sua família. Então é aquela pessoa que chega, seu pai... 30%? 30% do eleitorado brasileiro. Então, seu pai, seu irmão, alguém que está lá no seu seio familiar vai te influenciar. Então, assim, a pessoa pode receber 10 visitas na casa dela, ela já está ligada naquilo que a mãe pediu ou que o primo pediu. Isso é um fator importante. Escolaridade é outro fator importante. Religiosidade é outro fator também que incide. Então, não tem como a gente fazer essa equação assim. Vai visitar muita gente, sim, ganhou a eleição. Não é muito complexo. Não existe fórmula mágica para resultado eleitoral. A gente tem os casos os mais diversos possíveis. Os casos mais diversos possíveis. Mas voltando à tua pergunta, eu apostaria nesse modelo híbrido. Ter redes sociais, ter relação com lideranças, formadores de opinião. Porque, por exemplo, você chega numa cidade, não necessariamente você vai conversar com todas as pessoas que estão ali, mas você pode conversar com um comerciante, que é uma pessoa que está muito presente, com um líder religioso, com a liderança comunitária. Isso aí aproxima. E é uma pessoa que está na região, conhece os desafios. Verdade, Cleiton. Vou lhe contratar para a minha candidatura. Vamos só fazer um rápido intervalo e a gente volta já com o plenário da cidade. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Plenário da cidade de volta e hoje estamos conversando aqui com um professor e cientista político, Cleiton Monte. Cleiton, no primeiro bloco conversamos já sobre esse cenário, né, de eleições. Vamos continuar conversando sobre isso para você nos esclarecer mais, tirar nossas dúvidas. Eu queria que você falasse agora, Cleiton, sobre o peso das pesquisas eleitorais. Além disso, assim, a gente estava falando sobre a questão da influência, né? E você falou que são vários fatores que influenciam o voto, né? A questão familiar, a questão religiosa. As pesquisas, elas têm muito peso ainda hoje? Esse debate é muito importante porque está em votação no Congresso Nacional vários projetos para limitar ou até abolir as pesquisas eleitorais no Brasil. Então, isso é um debate muito interessante. Elas têm peso sim, elas influenciam, mas não tanto quanto as pessoas acreditam, né? O que acontece? As pesquisas eleitorais, primeiro elas existem no mundo todo, não é invenção do Brasil. Elas existem desde a década de 50, elas são retratos do momento, elas podem influenciar principalmente para aquele tipo de eleitor que quer fazer do seu voto um voto útil. Por exemplo, você tem uma situação de candidaturas dispersas e aquela parte do eleitorado quer ter o voto útil, quer realizar o voto útil devido a uma situação de voto negativado, né? Assim, ou seja, eu quero votar nele para evitar que o outro candidato... Então, nessas circunstâncias, as pesquisas acabam influenciando.
Mas assim, de uma forma geral, não é somente a pesquisa, não é somente o fator pesquisa que decide voto, né? Como eu estava dizendo agora há pouco. Você tem vários fatores, então assim, o eleitor, ele pensa, ele começa, o que é que ele leva em consideração? Ele leva em consideração como é que está a sua cidade, seu estado, a visão dele sobre o país, ele leva em consideração a profissão dele, o que é que houve de incremento, de melhoria no perfil profissional dele, da família dele, né? Propostas. Então, assim, é claro, tem um componente emocional também, qual é a campanha que cria, porque o que é uma campanha que vence a eleição, principalmente para a majoritária? É uma campanha que cria uma onda emocional, né? Isso é muito presente. Então, as pesquisas, elas influenciam dentro de uma margem a certos grupos de eleitores. Elas são importantíssimas, né? Elas são confiáveis, Cleiton? A maioria são confiáveis, porque elas utilizam métodos científicos, estatísticos, representativos, né? Porque tem muita gente que pergunta, inclusive já me perguntaram, mas eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa, como é que isso é verdade? Aí parece com a questão do Ibope também, a pessoa fala. Ninguém me entrevistou, nem lá na minha casa, todo dia fica passando pesquisa. Então, se ninguém me entrevistou, nem entrevistou ninguém que eu conheço, isso não pode ser verdade. Só que a pesquisa, ela funciona dentro de uma lógica de amostra. Sim. Não é um censo, né? Você pegar uma cidade como Fortaleza, como um estudo científico também, sim, né? Você pega uma amostra representativa. Geralmente as pesquisas trabalham com aquela margem 2.000 pessoas a 4.000 pessoas, que são representativas daquele universo, que pode ser um estado, pode ser uma cidade, um país, eles pegam a representação de escolaridade, de renda, dispersão pelas cidades. Então, assim, e se você prestar atenção, porque as pessoas ficam lembrando das pesquisas que não bateram resultado. Mas aquela pesquisa na eleição. Mas já foi feito até um levantamento de cada 100 pesquisas que são publicadas, que são registradas, porque elas são registradas, de cada 100 pesquisas, 85% dessas pesquisas, elas são muito próximas do resultado da eleição. Então, a margem de acerto delas é muito grande, chega a 85%. Mesmo considerando que não é o objetivo da pesquisa, não é prever resultado. Nenhum instituto de pesquisa diz isso, nenhum técnico, nenhum profissional, nenhum analista trabalha com essa ideia. Por quê? Porque existem tendências que acontecem na opinião pública que a pesquisa não consegue captar. Por exemplo, você vê uma pesquisa... E pode mudar, né? Pode mudar. Você vê uma pesquisa que sai 2 dias antes da eleição. Aí chega no dia da eleição, o resultado é diferente. O candidato ganhou, mas com uma margem menor, porque havia uma tendência de queda ou uma tendência de alta de outro candidato. Isso não aconteceu aqui no Ceará na eleição lá de 2020, em alguns municípios, né? Mas a pesquisa, ela não se propõe a fazer esse tipo de leitura, né? De dizer o resultado. O resultado não. Ela tem instrumentos para dar o retrato do momento, no caso do dia. Então, assim, o cenário ele é dinâmico. E é isso que eu acho que a gente tem que entender, quem está acompanhando a política tem que entender. E por isso que eu acho que as pesquisas, elas são importantes, porque elas são um termômetro. Elas são um termômetro para os candidatos, para a imprensa. Ela é um produto de comunicação muito bom, né, para o meio jornalístico, que você vai acompanhando. E ela é importante também para o eleitor. O eleitor deve ficar atento a que critérios para saber quais são as pesquisas que realmente são válidas? Registro, verificar se aquela pesquisa, por exemplo, tem muita fake news de pesquisa eleitoral, inclusive eu já recebi. Pessoas criam pesquisas e ficam espalhando pelas redes sociais. Inventa mesmo, que é uma inventa, pesquisa, né? Inventa. Inclusive, nesses dias eu recebi pesquisa que eu falei, não, isso aqui não foi feito, né? Então você tem um número de registro, né? Que é para estar publicado lá. Que é para estar publicado, então tem um número de registro na Justiça Eleitoral. Geralmente, os grandes veículos de comunicação, a imprensa tem esse cuidado de checar isso. Então, por exemplo, quando você tem isso no jornal, né, numa emissora de TV, num jornal impresso, num portal, isso foi checado,
né? Existe um cuidado que tem que ter muito meticuloso da imprensa nesse momento de checar essas informações. Então, verificar como é que foi feita essa pesquisa, né? Porque você pode ter uma pesquisa que foi feita por telefone, foi feita numa presencial. Então, assim, quem foi que financiou a pesquisa é importante, porque pesquisa também não é barato. Então, assim, quem é que comprou a pesquisa? É um banco, por exemplo, e esse banco tem que tipo de interesse numa pesquisa eleitoral? Então, são questões que devem estar presentes na cabeça do eleitor quando ele vê uma pesquisa eleitoral sendo vinculada, que a gente vai ver muito. Mas vai chegar, eu acredito que já agora, a partir da segunda quinzena de junho, nós vamos ter aí a pesquisa a cada 3 dias, margem de pesquisa, porque são vários institutos trabalhando, então a cada 3 dias nós vamos ter uma rodada de sempre de algum instituto que está trabalhando. Cleiton, a questão econômica é uma questão que está mesmo na boca de todo mundo, né, no pensamento, e ela vai ser fundamental, vai ser preponderante nas falas, nos discursos, também nessa questão eleitoral? Isso. Aí eu vou pegar outra pesquisa que foi feita, inclusive pelo Datafolha, né, informando que em torno de 70% do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, informaram que a inflação, ou seja, o custo de vida, influencia o seu voto, né? Então, assim, o que é que acontece? Sabendo disso, os candidatos, eles com certeza, vão ter que dar alguma informação, vão ter que dizer qual é a sua plataforma, qual é a sua proposta para combater o custo de vida. A gente está vivendo uma situação que o custo de vida está elevadíssimo, salários estagnados, né? Então, qual é a proposta para isso? É a realidade das pessoas. As pessoas, elas pensam a política a partir da sua realidade. Não adianta você criar. Antigamente você tinha o pessoal de marketing, que virou até uma coisa folclórica, as pessoas colocavam os candidatos em espaços bonitos das cidades, e com todo mundo alegre. Aquilo dali não convence mais, isoladamente não convence. As pessoas querem resultados concretos para situações reais. Então, situações reais, o que são situações reais? Eu vou ao supermercado, não consigo comprar meu salário nada. não consegue comprar mais o que eu comprava há 2 anos. Isso é uma situação real, né? Isso é uma situação que pode ser debatido politicamente? Pode ser debatido politicamente pelo governo do estado, pelo governo federal. Isso pode ser. Então, quais são as propostas que estão postas? Essa é a realidade. Por isso que eu digo que a economia, questão econômica, custo de vida, desemprego, vai ser o principal tema das eleições de 2022. Já está sendo, a eleição nem começou. Se você for pegar, questões dos presidenciáveis, se você for pegar os presidenciáveis nesse momento, o foco do discurso de todos eles é economia. Se você fizer um recorte das últimas semanas, todos eles estão... Porque eles têm essas pesquisas, olha a pesquisa novamente. Eles sabem que é essa a preocupação das pessoas nesse momento. Então, se você não fala... até a questão da saúde, sim, então, né? Sim. Então, se você não fala direto as preocupações das pessoas, você vai ficar irrelevante no debate. Não vai atingir o interesse de ninguém. Sim. E aí você acredita, infelizmente a gente está escutando, eu espero que isso não aconteça, mas a gente já está vendo aumento de casos de Covid em algumas partes do país, né? Eu espero que pare por aí. Mas será que também não vai ser novamente uma pauta, uma questão, junto com a questão econômica? Perfeito. A Covid funciona assim, se ela tiver no início da campanha, de fato, quando a campanha estiver na rua, em agosto, se ela tiver numa situação de descontrole, de aumento exponencial de casos, de infectados e mortos, se a gente tiver esse cenário que ninguém quer, a gente chegar nesse cenário, ela vai sim incidir sobre a campanha. Por quê? Porque os gestores vão ter que falar sobre isso. Então, quem está naquele cargo como governador, quem está como prefeito, quem está como presidente, vai ter que, não tem como fugir diante da realidade. Então, vai acabar entrando na campanha. Se tiver um controle, tiver uma situação de controle, número de casos
registrados ainda dentro de uma margem, né? Porque a Covid-19 ela se tornou uma doença endêmica, no sentido que ela vai estar sempre presente. Aí o que acontece? Os epidemiologistas trabalham com a ideia de margem de controle, ou seja, você tem aquela margem que o sistema suporta, digamos assim. Então, se tiver controlada, não entra, não vai entrar, as pessoas vão se preocupar mais diretamente com a economia, como eu falei. Se tiver uma situação de descontrole, aumento exagerado dos casos, aí entra sim como preocupação, como agenda de campanha. Cleiton, esse é um período que, para quem é cientista político, é um período animado, né? Eu suponho que você esteja com muita expectativa. É verdade, a gente trabalha muito nesse período, trabalha em todos os períodos, né? Mas nas eleições acaba tendo mais demanda, né? As pessoas têm mais a interesse. Você tem a imprensa, né, que precisa dessa discussão, do comentário, da análise. Você tem partidos, você tem movimentos sociais também que precisam se posicionar. Porque as pessoas precisam se posicionar, as instituições precisam se posicionar diante do que está acontecendo. E aí, claro que é sempre importante você acompanhar quem já está acompanhando isso há um bom tempo, né? Então acaba tendo mais trabalho. Obrigada pela sua presença aqui. No decorrer aí desse ano, muito provavelmente estaremos juntos novamente para você ainda trazer mais um pouco do cenário e dos bastidores desse ano tão decisivo. Eu que agradeço o convite e com certeza a gente vai conversar muitas vezes aqui, porque o ano promete, de verdade. O Plenário da Cidade hoje entrevistou o professor cientista político Cleiton Montes. Terminamos por aqui esse programa. Até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.